professor de física da escola que eu estudava era acostumado a dar em cima das alunas e também era debochado. Um dia ele resolveu me deixar de recuperação e como eu não sei nada de física, eu repeti de ano só na matéria dele. Eu não sou vingativo nem nada não, tá ligado? Mas é que na sala ficou eu, duas gêmeas burras como a desgraça que também não sabia de nada de física e pior, ainda filado pelo meu. Juntamente com nós três ficaram Carla e Júlia e todas as quatro foram aprovadas, só eu fiquei. O que elas fizeram, eu me pergunto até hoje. Vocês a essa altura podem estar se perguntando, mas Natan, por que você não pagou matéria e avançou de ano? Lembra que eu falei que não sou vingativo? Eu tava mentindo, porque ninguém em sã consciência deixava passar batida a cara de deboche que o professor fez ao olhar pra mim e falar: estude mais um pouquinho que talvez ano que vem, se eu quiser, eu te passe. Automaticamente respondi: isso é, se você ainda estiver ensinando nessa escola, se não tiver preso. Ele perguntou: isso foi uma ameaça? Eu respondi: ele não entendeu nada sobre o que eu tava falando e saiu rindo da minha cara. Passei minhas férias todinha planejando, comprando e testando câmera e mini câmera da Shopee. No ano seguinte, pós-férias, eu tava com meu plano todo articulado e toda final de aula, quando todos saíam da escola, eu saía espalhando mini câmera por todas as salas da escola que o professor de física dava aula. O melhor de tudo é que as câmeras nem descarregavam e tudo que era gravado ficava salvo no meu. Toda final de aula, quando todos saíam da escola, eu saía espalhando mini câmera por todas as salas da escola que o professor de física dava aula. O melhor de tudo é que as câmeras nem descarregavam e tudo que era gravado ficava salvo no meu computador. Eu investi também em um microfonezinho pequenininho e botava perto das câmeras pra não ter delay e também comecei a gravar o som. O bicho era tão maldito que fazia a mente das meninas, deixava elas sem saída e elas com medo de não passar adiante, dava beijo nele. E teve um até que ele pediu pra ela ficar sozinha na sala depois de todos saírem, só pra perguntar por que ela colocou a mão na frente da foto que ela tinha mandado pra ele. Tem jeito. Aí lá no vídeo aparece ela respondendo que foi porque a irmã dela tava perto. Aí ele disse: dê seus pulos, não quero saber. Eu via tudo aquilo ali, salvava no computador, fiz uma edição juntando todas as cenas. Aí chegou o meio do ano, teve um evento de apresentação na escola e eu fiquei responsável para apresentar o slide e quase toda a cidade tava lá. Gente como a miséria, até os pais das meninas que iam aparecer nos vídeos estavam lá. Chegou minha vez de apresentar, olhei pro professor com cara de deboche e com apenas um clique, um vídeo de 10 minutos, eu fiz pai de menina dar tiro pra cima da escola querendo pegar o professor. Multidão de gente correndo desesperada de uma bala perdida, o professor se escondendo trancado dentro da sala e só saiu algemado depois que a polícia chegou. Tinha uma casa rosa na minha cidade que todos os dias saía uma quantidade, assim, absurda de homens de lá de dentro. Entrava e saía e ninguém sabia quem morava lá. Até eu ir descobrir o que tinha lá. E nenhuma mulher entrava lá. Mas eu, fofoqueira curiosa, fui lá ver. Eu morava numa cidade muito pequena. Assim, bem interiorzinho, sabe? Que literalmente não tem nada. E tipo assim, o que mais chamava atenção lá era ir na igreja fim de semana e ficar na praça. Só que aí, gente, de um dia pra noite, construíram uma casa enorme lá. E a gente não sabia quem que tava construindo, de onde vinha essa casa, quem que ia morar lá. E vocês sabem que cidade pequena todo mundo comenta, mas ninguém tinha muitas informações sobre aquilo ali. E aí ficaram mais ou menos uns 2 meses construindo essa casa do zero, uma casa enorme. E tipo, 2 meses foi muito rápido essa construção, mas era tipo, parecia uns ratinhos trabalhando. E construíram uma casa. E aí logo chamou a atenção porque a cor da casa, quando começaram a pintar ela, era rosa. Era literalmente uma casa rosa. Mas era um rosa, não era um rosa assim, era um rosa tipo assim, sabe? Era um rosa muito rosa. E todo mundo curioso com essa casa, sem saber quem que ia morar lá, o que tava acontecendo. Acabou a construção dessa casa e ela começou a ser habitada. Por quem? Não sei. Ninguém nunca viu quem entrou dentro daquela casa, provavelmente entrou de madrugada, num horário que ninguém viu. Porque a gente passava e a porta estava fechada, as luzes estavam acesas, às vezes a gente ouvia som, tinha alguém lá dentro, a gente não sabia quem era. Vez ou outra, iam uns caras assim, meio estranhos, deixavam umas sacolas na porta, devia ser compra, coisas assim do tipo, e ia embora. E aí, num dia, simplesmente acordou uma placa na porta da casa, escrita assim, ó, A Casa Rosa. Só. Ninguém entendia o porquê que tava escrito aquilo, o que significava aquilo. Eu sei que depois daquele dia, uma coisa muito estranha começou a acontecer. Que o quê? Homens ia lá naquela casa o tempo todo. O tempo todo entrava. Toda hora entrava um homem lá dentro. Toda hora entrava um homem lá dentro. E a gente não sabia o porquê. Todo mundo curioso. Cidade toda querendo saber quem que tava lá dentro. E o porquê daquela quantidade de macho que entrava lá. E essa casa, gente, ela virou um mistério de que, tipo assim, virou uma coisa assombrada da minha cidade. Porque ninguém sabia quem morava lá, ninguém nunca viu a dona, a pessoa, o dono, quem é que seja que morava lá naquela casa. A gente achava que era uma dona porque a casa era rosa, né? Então a gente, deve ser uma mulher. Mas todo dia entrava e saía homens e homens. E, gente, tipo assim, eram tipo assim, uns 10 homens por dia. Fica, gente! Ou é uma
mulher que mora lá muito namoradeira, ou é um homem que mora lá muito namoradeiro. Tem alguma coisa nessa casa. Só que ela sempre foi um mistério pra cidade que ninguém sabia o que é. Muita gente tentou ir lá, obviamente. Tocaram a campainha, vizinho levando bolo. Ai, não sei o que aqui, olha, vão vir trazer uma broa. Ninguém nunca atendia. E se você deixasse a broa ou o que fosse lá na porta, ficava lá na porta, no outro dia já não estava mais lá. Ou seja, a pessoa esperava não ter ninguém, abria e pegava. A minha primeira tentativa, eu morava de frente pra essa casa. A minha primeira tentativa foi levar, inclusive eu vivi todo o inferno da obra, que era uma barulheira de noite, que vocês não têm noção. Minha primeira tentativa foi levar um bolo. Falei, vai que pra mim a pessoa abre. Eu fui lá e tal, fiz um bolo, falei com a minha mãe e tal, eu era nova, devia ter uns 18 anos, fiz um bolo. Bati lá na porta, tal, toquei a campainha, ninguém me atendia, você não se escutava uma voz. E aí começou um som muito alto. Falei, bom, a pessoa não quer ser incomodada, né? Deixei o bolo lá e fui embora. No dia seguinte não tinha mais o bolo lá. Ou seja lá quem fosse, pegou o bolo. O que eu fiz? A minha segunda ideia foi, eu coloquei uma câmera. Comprei pela internet mesmo, sabe? Eu coloquei uma câmera na porta da minha casa, assim, de frente pra casa dela. E pensei, uma hora ela vai sair. Uma hora ela vai ter que sair pra poder pegar, seja lá o que tiver lá dentro. E aí eu vou ver. Fiquei uma semana esperando pra ver se alguém levava um bolo ou alguma coisa. Só que as pessoas meio que já tinham desistido, então não tinha nada nas câmeras. Beleza, fiz um bolo eu mesmo. Toquei lá a campainha, ding-dong, ding-dong. Deixei o bolo lá na porta, porque não atendeu e começou o barulho do som de novo. E aí eu entrei pra dentro de casa e esperei. No dia seguinte o bolo não tava lá. Eu corri na câmera toda cheia de esperança pra poder ver quem que ia sair. Saiu uma pessoa meio baixinha, meio gordinha, vestindo uma capa enorme, pegou o bolo e entrou. Não vi quem era, não vi o rosto, se era homem, se era mulher, não deu pra ver nada. Fiquei revoltos. Só que aí eu tive outra ideia. O que eu pensei? Quando tiver o fluxo do homem, que eu ficava na minha janela, não trabalhava, era nova, eu ficava lá assim, ó, olhando. Eu falei, quando sair e entrar o fluxo de homem, eu vou ir lá pra poder perguntar quem que tá lá dentro. E assim eu fiz. O primeiro macho que saiu, eu parei nele e perguntei. Eu vi esse macho entrando, esperei ele sair. Quando ele saiu, eu perguntei. Aparece na porta da frente dele. Falei assim, o que tem dentro? Que todo mundo entra, vários homens vêm. Ele olhou bem pra minha cara e saiu. Não falou nada. E eu tentei com vários. Aí eu perdi minha paciência e desisti. Todo homem que entrava lá, entrava mudo, saía calado. Nenhum deles falava nada. E todos eles entravam com um caderno e um lápis. Era a única coisa que eles entravam. Um caderno e um lápis debaixo do braço. Passou mais ou menos uma semana e, gente, eu tava vivendo aquela casa. Aquele mistério, eu não sei, cara, eu me sentia um filme, eu ficava desesperada. Eu ficava, cara, não é possível. Ninguém sabe o que tem nessa casa, ninguém sabe o que acontece nessa casa, porque esse monte de macho visita essa casa, ninguém fala. Só que a cidade meio que desistiu, sabe? Porque perdeu a graça. Menos eu, obviamente, que ficava na janela o dia inteiro olhando pra casa. Até que eu tive outra ideia. Falei, assim que o macho... Eu fiquei escondida assim na porta. E falei, assim que o macho sair, eu entro. Porque, tipo, o macho entrava, abria a porta e entrava. Fechava a porta e saía. Abria a porta e fechava. Entrava a porta e saía. Só que se você tentasse abrir a porta, ela já tava trancada. Eu tentei também. Eu fiquei de butuca, assim, bem assim, na entradinha da porta, afastada da janela pra ninguém me ver. Quando eu vi que tinha... Tipo, primeiro o macho chegou, entrou, e eu corri pra poder ficar lá de butuca. Assim que o macho saiu... Gente, mas ele não... Ele botou o pé. Eu empurrei ele e saí entrando. Pra eu poder ver. Em tempo de alguém que ia levar meus órgãos, mas na minha cabeça, se os machos estavam saindo de lá, eu também ia sair, né? Eu entrei com tudo. Eu entrei e fechei a porta pra não dar chance pro macho tentar me tirar. E aí, era uma senhora que tava parada em pé. Ela levou um susto. Ela olhou pra minha cara e falou assim, minha filha, o que você tá fazendo aqui? Eu já comi todos os bolos que você deixou aqui na porta. Eu fiquei olhando pra cara dela assim, eu falei, olha, me desculpa ter invadido a sua casa assim, mas eu preciso saber o que acontece aqui. Que a senhora nunca saiu lá fora, ninguém nunca viu a senhora. Entra e sai embaixo aqui, ninguém sabe o porquê. A senhora não sai, o que tá acontecendo? Gente, sim, eu fiz a fofoqueira e entrei na casa da mulher. Ela olhou pra minha cara e falou assim, minha filha, senta aí que eu vou te contar. Aí eu sentei, a casa dela era extremamente arrumada, mas um ambiente assim, bem escuro. Tinha uma escada e lá em cima devia ser segundo andar, gente, literalmente parecia uma casa de filme, aquelas casas de filme de terror. Só que rosa, era tudo rosa lá dentro. Só que era fechado, era um ambiente fechado. Ela saiu andando, gente, assim, mancando, assim, devagarzinho. Foi lá, pegou um café, me deu. Fiquei com medo de beber, mas bebi. E um detalhe muito importante. Nenhum desses homens eram conhecidos, tá? Esses homens que iam na casa dela não eram da nossa cidade. E aí eu perguntei pra ela, o que você quer saber? Eu falei, por que entra um monte de homem aqui e tal? O que são esses homens? Aí ela me explicou que onde ela morava, ela tinha uma outra casa rosa e ela dava curso de como entender a mulher. Basicamente, ela explicava a cabeça das mulheres pros homens. Mas ninguém podia contar o que saía dali de dentro. Só quem realmente ia pra ela, e ela dava todas as dicas, explicava, tirava todas as questões, eles anotavam e iam embora. E nenhum desses homens nunca falaram. E aí, toda vez que acontecia uma situação com as namoradas, as esposas dos caras, eles vinham até ela pra ela poder ajudar.
Ela ficou rica, assim. Ela disse que fazia isso desde que ela era nova, só que aí ela resolveu se mudar de cidade, ela morava numa cidade maior, resolveu se mudar pra uma cidade pequena, e os homens que ela atendia seguiram ela até ali e tal, tinham o contato dela e estavam sempre ali pra poder pegar as informações, as dicas, o que fazer. Era tipo uma psicóloga sem ser uma psicóloga. Eu fiz amizade com a véia, ela falou que eu podia ir lá quando eu queria, aí eu vivia na casa dela. Aí passou que quando os homens estavam lá, eu ia lá e ficava lá com ela, escutando os problemas dos outros. Agora você pode. E eu que descobri que o meu namorado não limpa a bunda, porque segundo ele, isso deixa a masculinidade dele frágil. Gente, eu só tô gravando esse vídeo porque, olha, é cada coisa que a gente passa. Há 6 meses atrás, eu conheci uma pessoa. E assim, pensa num homem com um coração gigante. Ele era um ser humano lindo. E quando eu falo lindo, eu não quero dizer somente de beleza exterior, eu falo de beleza interior. Até que 3 meses depois, começamos a namorar. E assim, gente, a gente foi ter relações somente depois do namoro. Antes do namoro, a gente não tinha feito nada ainda. Até que na nossa primeira noite juntos, eu lembro que eu fui fazer um agrado, né, pra ele. Fui cantar no microfone dele, se é que vocês me entendem. E assim que eu cheguei perto, eu senti um cheiro estranho. Só que assim, na hora eu fiquei meio que com vergonha da situação, então eu não fiz nada, não falei nada. Beleza, esse dia passou, o tempo também começou a passar, e todas as vezes que a gente ia ter relações, ele tava com um cheiro estranho. Até que isso começou a me incomodar muito, mas tipo, muito. Só que, gente, eu não tinha coragem de chegar nele e falar isso pra ele. Então, o que aconteceu? Eu comecei a empurrar com a barriga. Só que chegou uma hora que não dava mais. Não dava. E a última vez que a gente ficou foi o fim. Eu fui pra casa dele no final de semana. Parte 2. Então eu fui pra casa dele no final de semana e chegando lá, a gente foi ver filme. E enquanto eu fiquei ali na sala esperando o filme começar, ele disse que ia no banheiro rapidinho. Até aí, tá bom. Até que ele voltou pra sala. Só que quando ele voltou pra sala, que ele sentou do meu lado, que ele chegou perto de mim, gente, subiu um cheiro tão insuportável de bosta. Então eu comecei a olhar os calçados, né, pra ver se, sei lá, a gente tinha pisado em alguma coisa. E nada, não era os calçados. Perguntei pra ele se ele também estava sentindo esse cheiro e ele disse que não. Até que alguns minutos depois ele veio e começou a me beijar. E mesmo passando mal, com o negócio entalado aqui, eu tentei beijar ele também pra poder disfarçar. Foi quando ele tirou a minha roupa e tirou a roupa dele também. E, gente, quando ele tirou aquela cueca dele, de verdade, mano, tava lotada de merda. Quando eu vi aquilo, eu fiquei tão sem reação, pedi licença pra ele e corri pro banheiro. Fiquei uns 10 minutos ali no banheiro tentando, ver o que eu ia fazer da minha vida. Até que eu saí do banheiro, falei pra ele que eu tava passando mal e fui embora. Chegando em casa, eu criei coragem e mandei uma mensagem pra ele perguntando pra ele o porquê que a cueca dele estava suja. E foi então, minha gente, que ele me respondeu dizendo que homem de verdade não limpa a bunda. Parte 3. Então, como eu estava dizendo, ele começou a dizer que homem de verdade não limpa a bunda. E disse também que no dele nada chegava nem perto. Gente, sério. Eu fiquei assim tão passada, tão indignada com essa resposta dele, que eu desliguei a minha internet e eu fui dormir. Eu tava tentando entender como que eu fui me meter num negócio desse. E gente, pra ele isso é tão normal que ele não liga. Então, no dia seguinte, eu acordei com várias mensagens dele. E foi aí que eu decidi terminar com ele por celular mesmo. Eu tava tão, com tanta vergonha por ele que eu não queria ver ele pessoalmente. Eu também preferi ser sincera com ele e falei pra ele o real motivo pelo qual eu estava terminando com ele. Falei pra ele que isso pra ele parecia ser normal, só que pra mim não era. Falei que ele era um ser humano incrível, uma pessoa maravilhosa, só que eu queria manter somente na amizade mesmo. Só que, gente, desde quando eu terminei com ele, esse homem não saía do meu pé de jeito nenhum. Até que um certo dia, a mãe dele me ligou
Ela disse que ele não estava comendo, que ele só chorava, que ele estava sentindo muito a minha falta. Então, conversa vai, conversa vem, eu contei pra ela o porquê que eu tinha terminado com ele. Eu falei pra ela que, tipo assim, isso não era normal, pra mim não. E pasmem, a resposta dela foi a pior. Ela disse que o pai dele também era assim e que se ela acostumou, eu também acostumaria. Foi aí que eu percebi que toda a família é doida. Então eu aproveitei que dias depois eu fui mandada embora e fui passar uns dias bem longe daquele lugar. Hoje, quando a gente se tromba assim na rua, eu cumprimento ele normal. Só que, gente, eu não sei, eu tenho vergonha. Tipo assim, parece que é eu que não limpo a bunda, não parece que é ele, porque eu tenho vergonha por ele. Enquanto isso, ele vive normal. Eu fui desconvidada do chá revelação da minha irmã porque ela é racista. Bom, eu e minha irmã sempre fomos muito unidas. E assim, como a gente morava numa cidade pequena, praticamente a família inteira era conhecida como alemão, porque era todo mundo loirinho e branquinho. Ok, nós crescemos, eu conheci o meu marido, nós namoramos por 1 ano e pouquinho e logo em seguida nós nos casamos. Depois que nós nos casamos, a minha irmã também conheceu uma pessoa tal e ela veio se casar um tempo depois. Até aí, beleza, né? Eu fui madrinha dela do casamento, ela foi minha madrinha, tá. Só que depois de 1 ano que eu tava casada, eu queria muito ter filho e eu não engravidava. E eu fui fazer uns exames pra saber o que tava acontecendo e foi quando eu descobri um câncer no útero. Gente, o meu mundo desabou ali. Não, vocês não têm noção, ele desabou completamente. Eu comecei fazendo o tratamento, né, pro câncer. Não era um câncer maligno, era um câncer benigno ainda, mas os tratamentos não surtiram tanto efeito quanto esperado e a solução foi eu ter que fazer a retirada do útero. Meu sonho de ser mãe caiu por terra ali. Eu fiquei muito depressiva nessa época. Eu sempre tive o apoio não só do meu marido, mas como toda a minha família, inclusive da minha irmã. E depois de uns 4 meses, me veio assim um sentimento, né, no coração de adotar uma criança e eu falei pro meu marido e ele, gente, ele ficou muito feliz, porque ele falou assim que independente se eu geraria ou não, ele só queria ter uma família comigo e era comigo que ele queria ter um filho, então ele super apoiava. E eu e ele em conjunto resolvemos contar isso só depois que desse certo para nossa família, chegar já com o nosso filho. Fizemos a inscrição, tudo ok. Um dia a assistente social, ela ligou pra gente falando que tinha, né, se a gente queria ir lá conhecer algumas crianças, que tinha até crianças que estavam desde pequenininho, mas que ninguém adotava, tal, e nós pegamos e fomos. E quando a gente chegou nesse centro, cara, foi um negócio mágico. Tinha um menininho lá, que ele era bem moreninho mesmo, e ele tinha 2 anos e meio, e ele chegou... Na hora que a gente chegou, ele já chegou e abraçou eu e meu marido. E pior que o meu olho dele brilhou. E nós dois somos claros. Mas a gente ficou encantada com aquela criança. E nisso, acho que a assistente social que chama, ela chegou na gente e falou assim, você já conheceu ele? Ele tá aqui com a gente desde neném. Aí ele explicou que ninguém queria adotar ele e tal. Acredito que por conta do preconceito. E nós literalmente nos apaixonamos por aquele menino e resolvemos adotar ele. E ok, começou toda a papelada, gente. E fazia uns 3 meses que a gente tava nesse trâmite da papelada, ainda não tinha dado certo a adoção, a minha irmã descobriu que tava grávida e foi aquela festa. Ela mal descobriu que tava grávida, ela já me chamou pra ser madrinha dela. Beleza. Nesse período, gente, os papéis da adoção saíram só depois de 11 meses. Nós ficamos 11 meses esperando. Parte 2. Gente, então se passou 11 meses e enfim nós conseguimos a guarda do nosso príncipe. E minha irmã já estava de 8 meses e eu que levei ela para fazer ultrassom estava com o resultado porque seria aquele chá revelação. E eu, juntamente com a minha mãe e com a sogra dela, estávamos organizando tudo. Chegou o dia de irmos buscarmos o nosso pequeno e assim, faltava 2 semanas para o chá revelação dela. Fomos buscar e resolvemos que de cara nós já apresentaríamos ele para a família. E eis que eu convidei todo mundo para jantar em casa. E chegou minha mãe, minha sogra, minha irmã, todo mundo ali. E a gente apresentou o nosso Henrique, o nosso príncipe, o nosso rei, o nosso tudo. Gente, era o amor da nossa vida que apareceu ali. E todo mundo comemorou com a gente e a minha irmã ficou no jantar a cara inteira fechada. De repente ela me chamou de canto e falou que eu tinha feito a coisa errada. Onde já se viu adotar uma criança daquele tipo?
Aquele dia foi o primeiro dia que eu briguei com ela. Faltava 2 semanas pro chá de bebê. Eu falei, que tipo? Porque ele é negro? Porque a gente ama ele. Eu e o meu marido nos apaixonamos por ele desde o primeiro dia. Ela pegou e foi embora. Passou 2 dias, ela me mandou uma mensagem falando, Tata, desse jeito, Tata, é o seguinte, eu amo você, eu te amo de paixão, mas eu não quero essa criança que você chama de filho, porque não tem nada a ver com vocês, no meu chá revelação, porque não tem nada a ver com a festa. Então assim, você é a madrinha do meu filho, você é super convidada, mas eu não quero ele. E sim, pra mim, naquele momento, ela me desconvidou. Porque a partir do momento que não cabe meu filho, porque ele é meu filho, meu e do meu marido, com muito amor, não me cabe. Então, assim, nós não fomos. Hoje eu não sou madrinha mais do filho dela, porque ela escolheu que eu não fosse mais. Isso já faz 3 anos, meu filho já estava quase para completar 6 anos. A minha família inteira ama meu filho e ela vive metendo a boca. Ela nunca me pediu perdão. Mas é porque o preconceito, o racismo dela não permite. Mas eu nunca vou abandonar essa criança, que eu acho que foi Deus que enviou pra gente, que acolheu a gente, porque foi Ele que veio primeiro pra gente. Que nós somos apaixonados por conta dela. Porque hoje ele tem um lar. E se um dia ele me perguntar, porque eu sei que um dia ele vai perguntar, porque eu e o pai dele somos clarinhos, eu vou falar pra ele que eu adotei, mas ele é meu filho. Meu coração é dele. Então, assim, eu espero que um dia minha irmã se arrependa e me peça perdão. Mas eu não vou atrás dela porque eu não acho certo o que ela fez. Isso não é coisa de Deus. E eu, que fui numa despedida de solteiro e chegando lá, o gogoboy era o meu namorado. Eu trabalho em mercado e há uns meses atrás começou uma funcionária nova a trabalhar lá também. E eu que treinei ela, então por conta disso, por conta desse tempo que nós passamos juntas, nós pegamos amizade. E pense numa menina super gente boa, educada, prestativa. Tanto que nós também estendemos essa amizade pra fora do trabalho. Sempre que a gente podia, a gente saía pra algum rolê, só que era somente nós mulheres. Maridos, noivos, namorados, nunca iam, eles sempre ficavam. Então, por conta disso, eu não conhecia o noivo dela pessoalmente, ela também não conhecia o meu namorado. Era mais assim, de longe, por foto, sabe? Tá bom, essa menina se casou, só que antes dela se casar, ela fez uma despedida de solteira. E ela chamou somente as amigas dela mais próximas mesmo, até porque ela falou que ela não gostava de bagunça, ela queria algo mais tranquilo e ela também era muito tímida. Ok, avisei o meu namorado que tal dia eu teria um compromisso com as minhas amigas, com as meninas, só que eu não falei o que nem onde. Tá, passou uns dias até que chegou o grande dia da despedida. Nesse dia, eu mandei uma mensagem avisando o meu namorado que eu já estava saindo para ir para a festa e ele também avisou que ele já estava saindo para trabalhar. Só que até então, eu jurava que nas horas vagas o meu namorado era garçom. Até porque uma vez ele me levou numa churrascaria onde supostamente ele trabalhava. E lá ele me apresentou pro pessoal como se realmente ele trabalhasse ali. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele até me levou numa churrascaria onde supostamente ele trabalhava. E ali ele me apresentou pro pessoal como se realmente ele trabalhasse ali. Tá bom, fui pra despedida, cheguei lá, realmente era algo assim bem simples. Ela fez apenas um jantar com as amigas dela mais íntimas mesmo. Fizemos várias brincadeiras legais, conversamos bastante, comemos, bebemos. Até que no final da festa, outras amigas dela fizeram uma surpresa pra ela e levaram vários boys. As amigas dela começaram a anunciar a entrada deles e começou a entrar um por um. Quando entrou o quarto homem, eu olhei assim, tava meio escuro, sabe? O escuro, elas ligaram as luzes assim. Eu olhei assim, eu falei, nossa, como esse moço parece com o meu namorado. E quando ele começou a chegar mais perto, parecia muito. Até que eu vi que não só parecia como era o meu namorado. Nisso, a noiva reconheceu também o meu namorado, ela ficou me olhando, eu fui, acendi a luz e ali eu acabei com a graça de todo mundo. E quando eu acendi a luz que ele me viu, gente, mas ele ficou tão vermelho, mas ele ficou tão sem reação. Chamei ele para conversar lá fora e perguntei para ele o que estava acontecendo, o que era aquilo. E ele, morrendo de medo que eu fizesse barraco ou algo assim, começou a pedir por favor, para eu não fazer nada. E me chamou para ir embora, porque ele falou assim, não, vamos para casa, a gente conversa em casa. Eu não tive nem cara de voltar para lá, para me despedir das meninas. Eu fui embora, que eu
nem dei tchau. E chegando em casa, nós paramos o carro na frente de casa. E ali nós conversamos e ele disse que esse era o trabalho dele já tinha muito tempo. Só que ele não me contou por medo da minha reação e por medo de eu largar dele. Ele disse que ele ficou com muito medo de falar pra mim sobre isso e me perder. E ali ele falou também que era um trabalho como qualquer outro e que ele jamais, nunca, em hipótese alguma, ele me traiu ou ele nem passou pela cabeça dele me trair. Ele falou que ele sempre me respeitou muito e ali eu perdoei e eu decidi dar mais uma chance pra ele. Sobre a minha amiga do mercado, depois de um tempinho ela pediu pra sair e nós perdemos total o contato. Faz muito tempo que eu não falo com ela.